Você sabia que os répteis existem há mais de 300 milhões de anos? Eles foram os primeiros animais vertebrados a conquistar de vez a terra firme? Hoje, vamos mostrar quem são os répteis, suas características, alimentação, reprodução, curiosidades e importância para a natureza. Então, nos acompanhe nessa jornada. Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson e para começarmos esse documentário é de crucial importância entendermos o que faz de um animal um réptil. Mas para entendermos isso, também é necessário compreendermos que todos os répteis possuem ao menos 4 pontos em comum, e são esses 4 pontos que eu vou te explicar aqui agora. O primeiro desses pontos é que todos esses animais possuem a pele envolvida por escamas, placas ou carapaças, como podemos observar em crocodilos, tartarugas e serpentes. Mas qual a função dessas placas? A principal função dessas escamas ou placas é a proteção contra outros animais ou algum tipo de acidente e também ajuda a evitar a perda da água, adaptando ainda mais os répteis para o ambiente terrestre. O segundo ponto é que todos esses animais são vertebrados. Eu tenho certeza que vocês já viram em algum tipo de museu aquele crânio crocodiliano cheio de dentes para fora, assim, gigantesco, né? Que é algo que parece um dinossauro. Ou aquela coluna da serpente que tem aqueles ganchos voltados para trás, que vai formar uma fileira de ossos para trás. É muito legal. Se vocês não viram, aconselho a vocês verem. O terceiro ponto é que todos esses animais são ectotérmicos, ou seja, possuem sangue frio. Tenho certeza que você já deve ter visto algum vídeo na internet do crocodilo tomando sol. E é literalmente isso que ele está fazendo. Ele está regulando sua temperatura interna porque ele próprio não tem capacidade de fazer isso. Por isso, precisa de um meio externo, ou seja, o sol. O quarto ponto fala que todos os répteis, desde o seu início das suas vidas até o final, a morte, possuem fase pulmonar, ou seja, respiram com o pulmão. E é essa fase que diferencia os répteis de peixes ou anfíbios. E agora eu vou passar a voz para meu mano Aires. E bom, muito prazer, meu nome é Lucas Aires e agora que você já sabe um pouquinho das características dos répteis, vamos aprender a sua classificação. E ela pode ser dividida em 4, sendo a primeira delas as Testudines, Escamata, Crocodila e Rhiconcephalia. É um nome difícil, né? Mas agora você vai perceber que é facinho de aprender. Vamos lá? Simbora! E bom, os Testudines, também conhecido como quelônios, é representado principalmente pelas tartarugas, pelos jabutis e pelos cácados. Ah, me faz o favor, viu? Não vai escrever cagado na prova de biologia não, viu? É cágado que fala, que escreve, com acento no A. Fechou? Faz favor aí. Mas eu tenho certeza que se eu te perguntar qual a principal característica desses 3 animais, você vai me responder corretamente, que é o quê? A presença daquele casco, né? Tanto da tartaruga, do jabuti, do cágado, não é mesmo? E ele serve tanto para proteção contra impactos e também contra os predadores. Além deles não possuírem dentes, ó. Eles possuem bicos com lâminas córneas, que é o quê? Para eles comerem, né? Obviamente. Falando um pouquinho do grupo Escamata, ele é representado pelas serpentes e os lagartos, répteis que possuem o corpo coberto por escamas. E bom, a principal diferença desses 2 animais é que os lagartos possuem sim as 4 patas e as serpentes não, sendo classificadas como ápodes. Outra característica bem interessante também é que algumas dessas espécies podem ser animais peçonhentos, ou seja, animais que transmitem veneno. Fechou? Agora falando dos crocodilianos, eles são representados, sobretudo, pelos jacarés e pelos crocodilos. Normalmente são encontrados nas regiões mais quentes do planeta. Eles têm como características o crânio alongado, o pescoço curto e musculoso, mordida extremamente forte e cauda longa. Outras características são o corpo revestido por placas córneas, a presença de 4 patas curtas, dentes grandes e afiados e um coração com 4 cavidades completamente separadas. Para encerrar com chave de ouro, a gente vai falar então do grupo mais primitivo dos répteis, que é qual? A Rhiconcephalia. Eu até peço desculpa se eu estiver falando errado, mas esse é o grupo mais primitivo. E é por esse motivo em que apresenta apenas um representante, que são o quê? As tuátaras. Elas são espécies de pequenos largatos e encontrados apenas lá na Nova Zelândia.
são animais que podem chegar a cerca de 50 centímetros e se alimentam de ovos e pequenos insetos. Fechou? Deu para entender aí um pouquinho da classificação dos répteis? Até a próxima! Os répteis possuem uma grande diversidade de hábitos alimentares. As cobras e crocodilos, por exemplo, se alimentam de outros animais, como insetos, aves, peixes e até mesmo mamíferos, o que os torna carnívoros. Já os jabutis e iguanas, por exemplo, se alimentam de folhas, frutos, sementes e assim são herbívoros. Agora, alguns tipos de tartaruga e também lagartos se alimentam tanto de carne quanto também de vegetais. Sendo assim, eles são onívoros. Para se alimentar dessas diferentes formas, esses animais desenvolveram algumas adaptações. As cobras, por exemplo, possuem glândulas de veneno e também um maxilar elástico capaz de engolir presas muito maiores do que o próprio diâmetro da sua cabeça. Os crocodilos possuem dentes fortes, capazes de rasgar e agarrar suas presas, que comumente são mamíferos. E os lagartos possuem uma língua longa e rápida, capaz de pescar seus insetos e outras formas de alimentação a longas distâncias. E existem também algumas adaptações comuns à grande maioria dos répteis, como por exemplo o metabolismo lento, que permite que esses animais sobrevivam comendo com pouquíssima frequência, ficando semanas ou até mesmo meses sem se alimentar. Em répteis que se alimentam esporadicamente, o trato digestório pode passar por uma atrofia, economizando energia, ou pode se reconstruir, maximizando a absorção dos nutrientes. Por possuírem sangue frio, esses animais são mais ativos em temperaturas mais altas, justamente porque precisam de fontes externas de calor para poder acelerar o seu metabolismo e também realizar atividades naturais, como por exemplo a caça. Falando em caça, eles possuem algumas estratégias de caça diferentes, como por exemplo a emboscada, onde os crocodilianos e algumas serpentes aguardam a sua presa se aproximar e aí sim atacam ela a fim de economizar energia nesse processo. E também a maioria dos lagartos e algumas cobras, como a mamba negra, por exemplo, atacam e perseguem ativamente suas presas a fim de capturá-las. Agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução dos répteis. Começando de forma banal, ela se consiste de uma reprodução sexuada, onde o gameta masculino vai e fecunda o óvulo do gameta feminino. E a grande maioria dos répteis, ela é ovípara, ou seja, ela tem a criação de ovos para que o embrião fique seguro. Esses ovos eles são de casca dura, tanto para a proteção dele, quanto para que ele não faça muitas perdas aquosas, ele não perca muita água, né? Alguns desses animais são tartarugas e alguns tipos de lagartos. As tartarugas, elas costumam pegar e cavar buracos em praias para depositarem seus ovos, para que a areia ela retenha calor e deixe os ovos aquecidos de forma ideal. A mesma coisa com os lagartos, só que eles costumam colocar em troncos de árvores, para que haja umidade e também a temperatura ideal dos ovos chocarem. Oi, meu nome é Raul. Eu vou falar um pouco mais da importância ecológica, de algumas curiosidades e também ameaças acerca dos répteis. Agora, passando um pouco mais para as curiosidades, eu queria trazer 3 animais. O primeiro é a tuatara, que ela é uma espécie endêmica da Nova Zelândia e que ela é considerada como uma espécie de fóssil vivo, porque desde que essa espécie foi encontrada na natureza, ela quase não mudou. Desde 200 milhões de anos para cá, ela continua sendo praticamente a mesma. Por isso ela é considerado um fóssil vivo. O segundo animal é o camaleão, que acho que dispensa um pouco os comentários, que consegue se adaptar a qualquer ambiente trocando sua cor. E terceiro são os lagartos, que se estiverem em algum cenário de ameaça, eles podem regenerar sua cauda, mesmo que esteja cortado. Agora eu vou falar um pouco mais da importância ecológica deles e algumas ameaças que eles estão sofrendo ultimamente. Eles têm uma importância ecológica, eles são controladores de pragas, eles servem de alimentos na cadeia alimentícia, óbvio, e também servem como indicadores de qualidade daquela região. Ou seja, muitos cientistas consideram que se há um réptil naquela região, é que está um ecossistema saudável e equilibrado. Esses répteis ultimamente enfrentam ameaças, principalmente ameaças oriundas de seres humanos, contendo elas tráfico ilegal, desmatamento e atropelamentos. Tudo isso mostra o quão os répteis são importantes para o nosso ecossistema e que eles não devem ser atacados de maneira nenhuma, imprescindivelmente.